Não sei se vocês me acompanham há muito tempo, mas eu sou o João, o pessoal me chama de Jota, e eu sempre senti que Deus tinha uma promessa na minha vida, porém eu nunca fui um filho muito obediente aos mandamentos e à voz de Deus. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde muito novo. Eu, bebê mesmo, antes de completar um ano, eu já fazia comerciais de fralda. Meu pai tem DRT também, ele é ator, então desde cedo ele me colocou nesse meio de trabalho, e eu sempre gostei muito de trabalhar com a arte, em geral. Então eu cresci nesse meio, eu fiz mais de 10 anos de teatro, e eu também sempre cresci com a música. Muitas pessoas não sabem, mas eu cresci na igreja, eu fiquei até os meus 11, 12 anos na igreja, porém eu ia para a igreja como uma rotina, meus pais serviam lá, e como a gente comentou um pouco, agora quando a gente cantou a música, quando a gente louvou o Fogo Arderá, eu tinha a igreja como uma rotina. Eu sabia que domingo eu tinha que tirar uma hora e meia do meu dia para estar ali escutando aquelas pessoas falar, mas eu não tinha ideia do que era Jesus. Eu era uma criança não só na idade, mas espiritualmente também. E eu cresci na Vila Brasilândia. As irmãs que estavam cantando aqui falaram que veio da Brasilândia, onde elas estão aqui. Cuidado com elas, viu? O pessoal de lá é perigoso. Tô brincando, irmão. Eu vim da Brasilândia, a periferia da Zona Norte de São Paulo. As irmãs sabem que lá as coisas são um pouco complicadas. E a gente cresceu numa realidade onde eu não tinha muitas coisas boas para me influenciar. Então, essa realidade de drogas, principalmente, sempre era de muito fácil acesso para mim. Desde criança, os baile funk também. E a minha inspiração era justamente os clipes de funk, os MCs. Eu trabalhava com arte, mas eu já escrevia alguns funks, algumas letras, e eu falava, na hora certa eu vou começar a cantar funk também. Eu quero ter a casa que esses caras têm, eu quero ter o carro que eles têm, eu quero andar com as mulheres que eles andam. Então eu sempre me dediquei muito nisso. E eu fiz diversos trabalhos. Com 3 anos eu fiz meu primeiro longa-metragem, mas foi uma participação. Aí com 5 anos eu fiz O Menino da Porteira, não sei se alguém assistiu aqui. Foi o meu primeiro trabalho como protagonista. E tinha uma coisa que eu sempre estranhei muito, desde criança, todos os trabalhos que eu participava, eles tinham uma grande repercussão. Muitas pessoas começavam a me acompanhar mesmo criança. E eu nunca entendi isso. Toda vez eu participava de um trabalho, um exemplo, em 2014 eu fiz a novela Chiquititas. A criançada assiste e a gente ganhou prêmios de novela infantil mais assistida. O Menino da Porteira, a gente só perde para Lagoa Azul na Globo, mas a gente passa bastante lá também. E todos os trabalhos tinham uma grande repercussão, eu não entendia muito porquê. E em 2014, quando eu fiz as Chiquititas no SBT, eu vi que eu ganhei alguns fãs, eu falei, pô, acho que agora é a hora de eu mostrar as minhas músicas. E eu tinha algumas letras de funk, eu comecei a mostrar, comecei a me introduzir nesse meio do funk também, e rapidamente começou a dar certo. Eu falei, acho que eu estou no caminho certo. E aí, eu sempre brinco que para você ser MC, você não precisa saber cantar, isso não é o principal, tá? Para você ser MC, você precisa só andar com um kit que eles vão te entregar para você ser aceito. Igual na escola, quando você quer andar com o pessoal que é mais popular, você tem que fazer as coisas que eles fazem. E eu cheguei com 14 anos, e eu brinco que eles me entregaram um kit assim, ó, você precisa ter uma Juliette, um cordão de ouro, e você precisa fumar maconha. Então a gente fala que esse é o kit que o MC tem que ter, senão a gente não é aceito. Então eles começam a ver a gente como criança, ele não pode andar com a gente, eles não fazem essas coisas. E eu estava muito disposto a entrar no funk. Como eu falei, essa realidade de drogas já era uma coisa que eu via de perto, eu tinha fácil acesso. Então eu falei, bom, se é preciso fazer isso para eu estourar no funk, tudo bem. E de início, como qualquer coisa, igual quando você começa a beber, nunca é bom de começo, né? Ninguém no primeiro cigarro acha que o cigarro é bom. Mas como qualquer outro vício, com o tempo aquilo foi virando uma dependência, para mim era prazeroso. E eu comecei a satisfazer a minha carne, até que aquilo se transformou numa coisa que eu não vivia sem. Então desde os 14 eu saí do funk em 2022 para 23, alguma coisa assim. Eu fiquei fumando e durante todos os dias. E isso me trouxe muitas sequelas, tá? Se eu esquecer alguma coisa aqui, o pessoal fala que não traz, mas prejudica demais, gente. Então eu cresci nesse meio, e aí eu fiquei um tempo sem atuar. Falei, vou me dedicar aqui. Só que engraçado que durante toda a minha carreira, desde quando eu estava nos filmes, nas novelas, quando eu entrei no funk, diversas pessoas me pararam em lugares aleatórios, pessoas que não acompanhavam o meu trabalho, sabe essas irmãs do coque? Elas me paravam e falavam assim, olha, você sabe para que Deus te deu esses dons? E eu não sabia. Eu não entendia que ele entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E eu ouvi isso pelo menos umas 10 vezes. O Lucão está aqui comigo, ele é o técnico de som nosso, ele trabalhou comigo no funk, e agora já está firme com Deus de novo, né, Lucão? E está aqui, eu falo que a nossa equipe, Henrique, Abraão que está ali, que é o produtor,
eles não estão aqui apenas exercendo a função deles, eles são intercessores, amém? Nosso ministério precisa disso. E onde que eu estava mesmo? Falei que eu esqueço as coisas? E aí? Armando Coque. Sempre falaram isso para mim, obrigado, irmã. Sempre falavam isso para mim. Você sabe por que Deus te deu esses dons? Eu nunca entendia por quê. Porém, foi passando um tempo, e eu lembro que ali em 2018, eu acertei minha primeira música, a gente chama de hit, né? A música bateu mais de 150 milhões, e eu falei, nossa, agora deu certo. Foi quando a gente começou a fazer muito show. Minha realidade financeira mudou também. Eu comecei a fazer shows de 90 a 120 mil reais, e a gente teve mês que fez mais de 60 shows. Era muita coisa, tinha dia que a gente fazia 5, 6 shows, meia horinha e ia embora. Eu comecei a viver aquela realidade, comecei a usar mais droga, e comecei a ganhar muito dinheiro, muito novo. E eu não tinha disciplina nenhuma com dinheiro, eu não sabia como administrar isso. Então a gente gastava dinheiro a rodo assim. E eu fui crescendo cada vez mais. Em 2018 mesmo, surgiu a oportunidade de eu fazer o teste para a série Sintonia. Alguém assistiu Sintonia aqui? Obrigado, gente. Apareceu o teste para eu fazer Sintonia, e eu não queria fazer, porque eu estava focado ali no funk. Falei, não, as coisas já estão dando certo aqui, não vamos mexer com isso não. Obrigado, pastor. E aí, o rapaz que me convidou para o teste falou, vai cara, você vai gostar. Eu fui por educação, eu cheguei lá, eu vi que era uma série que ia falar sobre crime, sobre funk e sobre igreja. Falei, peraí, gostei já. São as coisas que eu conheço. Então vamos dedicar no teste. E dito e feito, a gente estava entre uns 100 atores, e o teste era de eliminação. Então a gente ficou na semana de teste, no outro dia só tinha 80. No outro dia só tinha 50. Até eles escolherem 3 protagonistas. Sou eu, o Christian e a Bruna. E eu passei naquele teste, a música já tinha dado certo, eles lançaram a primeira temporada e foi essa explosão que vocês acompanharam. A gente ganhou de série brasileira mais assistida do mundo. E mais uma vez aconteceu isso. Como assim? Mais um projeto que eu participo tomou essa dimensão toda. Agora a gente está passando em 190 países. Como assim? Eu recebo mensagem de todo tipo de gente. E eu ainda não entendia. O que Deus tinha na minha vida? E aí foram lançando as outras temporadas e tudo mais. E tinha um amigo meu, ele chama Leonardo, eu estava com ele anteontem, a filhinha dele nasceu, uma bênção. Ele é filho de pastor, e ele sempre falou comigo, cara, eu sei que você está vivendo uma fase muito boa, financeira e tudo mais, mas por que você não faz uma célula na sua casa? Você conhece os louvores, você já foi da igreja? E eu falava que eu não tinha tempo para aquilo, que eu pensava que tempo é dinheiro, já viram esse ditado? Então eu não tinha tempo para Deus. Eu falava, cara, agora não dá, eu nem paro em casa, não tem como. Ele, nossa, mas tem um dia que você vem em casa para você fazer isso? Eu falei, não tem. Se um dia tiver tempo, eu te aviso. E aí foi passando o tempo, a gente foi cada vez mais se afundando, eu cresci ao mesmo tempo financeiramente, né? Eu comecei a conquistar as coisas que eu via nos clipes, os carros, as casas. E além disso veio os contratos, além dos shows, os contratos com as casas de aposta, onde a gente recebia mais de 200 mil reais por mês para enganar vocês. Exatamente, eu falo isso, eu não tenho temor nenhum, só tenho temor a Deus. E a gente recebe um vídeo pronto, gente. Eles mandam um vídeo e falam assim, olha, põe no CapCut, coloca a sua voz e posta lá. Às vezes nem é minha mão, a maioria das vezes. Não sei como o pessoal ainda acha que com 10 centavos você vai fazer 5 mil. Mas a gente sabia convencer, eles davam as ferramentas certas, né? O inimigo é astuto. E a gente estava recebendo muito bem para isso, e era muito fácil. Como eu falei, eu recebi um vídeo, de manhã eu acordava, você tem que postar o story hoje, não esquece. Eu postava, chegava no final do mês, 200 mil. Então era muito fácil. Não tinha motivo nenhum para eu querer sair disso. E aquele meu amigo continuou insistindo e tudo mais. Eu mudei para Alphaville. Eu conheci a Stephanie. Alguém acompanha a Stephanie também? É o amor da minha vida. Uma mulher assim que me edifica demais, edifica a nossa casa. E a gente construiu uma família, mas ainda vou chegar lá. Ela entrou, a gente acabou de sair do relacionamento, tanto eu quanto ela. E a gente começou a virar amigo, começou a criar um relacionamento. Só que a gente vivia uma vida totalmente entregue para o pecado assim. Eu não sei quem acompanhava a gente de um tempo atrás, mas eu e minha esposa, a gente se vergonha muito disso. A gente ficava com outras mulheres. A gente tinha o hábito de trazer mulher para nossa casa, para nossa cama, e a gente não tinha noção da brecha espiritual que a gente estava dando. E isso era normal para a gente. Era o nosso cotidiano, ir para a festa, escolher as meninas, a gente levava para casa, enfim. Mas eu mudei para Alphaville. E tem algum barbeiro aqui? Se tiver algum barbeiro, levanta a mão. Tem? Boa. Tá na régua? Que bom. Eu mudei para Alphaville e comecei a cortar o cabelo. Vocês vão gostar dessa parte, tá? Não esquece disso. Comecei a cortar cabelo numa barbearia lá em Alphaville. E o dono da barbearia, ele chama Sandor. A gente chama ele de Sam. E eu comecei a cortar cabelo lá. Lembra, ele não corta cabelo, ele é só o dono. Mas ele sempre me recebeu muito bem. E eu chegava lá, barbearia é igual salão de mulher, né? A gente chega para contar os nossos problemas.
As mulheres vão ficar bravas agora, mas o corte é 30 minutos, a gente fica 1 hora tomando café e conversando. E era isso que eu fazia. Ficava lá e tal, e eu levava meus problemas para o Sam, que era o dono. Eu comecei a gostar, a gente pegou uma certa afinidade, falava, cara, está acontecendo isso na minha vida. Ele fala, olha, isso aqui às vezes é espiritual, na palavra diz isso, isso e isso. E ele sempre me respondia com a palavra. E eu, caramba, faz sentido, né? Eu não estava caminhando com Deus, a gente tem um temor, né? A gente fala, não, se é de Deus, está na Bíblia, é certo. E eu comecei a gostar daquilo, cara. Eu já sou um cara que corta o cabelo demais, comecei a ir mais vezes na semana. E eu chegava no balcão dele, e aí, Sam, tudo bem? Cara, está acontecendo isso, isso e isso. E ele me respondia com a palavra. E eu comecei a gostar disso. E aí passou um tempo, cara, a gente foi ficando mais amigo. Até ter intimidade de eu convidar ele para minha casa. Eu fiz um churrasco e eu falei, hoje eu pergunto, não é possível. Ele chegou em casa e falou, Sam, antes da gente começar, só me explica uma coisa. Como que você sabe tanto da palavra? Sabe aquelas pessoas que é uma Bíblia ambulante mesmo? Tudo a gente responde com a palavra. Ah, mas em Gênesis fala isso. E ele falou, é que eu sou pastor, Jota. E aí na hora eu fiquei muito constrangido. Porque eu ia na barbearia, chegava muitas vezes chapado, drogado, bêbado, contava tudo que acontecia nos bastidores, e ele nunca me julgou. Ele escutava, e ele me respondia as coisas com a palavra. E é assim que a gente tem que ser. E eu comecei a gostar daquilo. Quando ele falou isso, eu falei, cara, por que você não me contou antes que você era pastor? E ele falou, olha, eu quis muitas vezes te falar, mas o Espírito Santo me direcionou a não te contar porque você ia correr. Então outra vez que você vinha aqui, ele pedia para eu ir te discipulando aos poucos, e ministrando na sua vida. E eu criei um afeto por aquele pastor. Eu falei, cara, eu gostei. Ele usa até boné. Eu gostei, ele não me julgou, todo desse jeito, cheio de tatuagem. Chegava lá do pior jeito possível, e ele falava da palavra. Contraditório isso, né? Mas ele fez isso. Ele praticou o ID. E eu comecei a gostar, cara. A gente virou muito amigo. E aí o que acontece? O Espírito Santo, muito sábio, começou a constranger a minha esposa em algumas coisas que a gente fazia. Porque eu era um cara muito radical, eu não gostava de ouvir ninguém. Eu estava com a vida ganha muito novo, gente. Quando você tem um poder assim, sem conhecimento nenhum, é muito difícil você querer ouvir os outros. E eu não queria ouvir ninguém. A pessoa chegava para me explicar o que eu estava fazendo de errado, mas quanto que você ganha? Você quer me ensinar? E eu vivi uma vida assim. Até que o Espírito Santo, muito sábio, começou a constranger a minha esposa. Que se tem uma pessoa que eu escutava, a única era a minha esposa. Não tem como a gente não escutar, né, irmãos? Quem é casado aqui sabe. Não tem como. Fala. E aí o Espírito Santo começou a constranger ela. E aí eu lembro que ela chegou em mim e falou, olha, eu não estou gostando desse negócio de você ficar fumando maconha em casa. E que isso, amor? Falei, não estou gostando. Se você quiser, você fuma lá fora. Aqui não quero que nossa filha veja isso. E tudo bem. E parei de fumar, comecei a fumar na rua, mas com o tempo ela falou, olha, não quero nem que você fume na rua, que você chega com cheiro, eu estou ficando com nojo de você. Desse jeito. E eu, tudo bem. Fui parando, confesso que foi uma das coisas mais difíceis, tá? Fui parando com aquilo. E aí, aquele hábito que a gente tinha de ficar com outras mulheres também, a gente uma vez foi fazer novamente isso. E depois os dois sentaram e tivemos uma conversa, tipo assim, eu não estou entendendo, parece que isso não é pra gente, né? E ela falou, olha, tem alguma coisa dentro de mim que está me incomodando, não sei o que é. E a gente não sabia que isso era o Espírito Santo. E rapidamente a gente parou com aquilo também. Os dois não estavam mais felizes fazendo aquilo. O pastor começou a ministrar cada vez mais na nossa vida. E eu lembrei daquele meu amigo que queria fazer a célula. Ele chama Leonardo. Eu liguei para o Léo e falei, Léo, se você quiser fazer a célula, vamos marcar um dia para fazer. Mas eu quero levar o pastor que eu conheço. Não vem com essas irmãs do coque pro meu lado. Eu não gostava das irmãs do coque, gente. Eu tinha medo, eu acho, na verdade. Elas gostavam de ficar me olhando. E eu corria. E aí eu falei, vamos fazer, mas vai ser o meu pastor, o Sam, que usa boné. Ele, tudo bem, pode ser. Acho que nessa hora ele comemorou em casa, nossa, ele vai fazer a célula. E aí eu liguei para o Sam, vou fazer uma célula, não sei nem como que é isso, mas a gente vai fazer. Você pode vir aqui para você trazer a palavra, igual você fala comigo? Ele, posso, claro. E aí ficou tudo certo, falei com a minha esposa, ela já estava animada. E aí chegou no dia da célula, o pastor teve um problema, tinha um casal que ele discipulava, e eles tiveram uma confusão, o marido da mulher tentou tirar a própria vida, e ele ia ter que ir na casa deles. Na hora eu falei, vamos cancelar a célula, não vai dar para o Sam vir, liguei para minha mulher, eu não estava em casa, falei, Esté, pode cancelar, não quero que seja outra pessoa, e o Sam não vai poder, então deixa quieto esse negócio, não é para ser. E aí, tudo bem, a minha esposa ligou para o Léo para avisar, que olha, o Jota não quer mais fazer a célula. E ele falou, olha, calma, eu conheço uma mulher que é uma bênção. Eu levo ela de confiança. E aí a minha esposa, mais uma vez, sendo conduzida pelo Espírito Santo, muito sábia, não cancelou a célula.
E eu cheguei em casa, estacionei o carro, abri a porta, fui jogar minha mochila, tinham 7 pessoas dentro da minha casa. E eu já olhei para a Esther com aquela cara, já tinha entendido, né, que ia ter a célula, porque das 7 pessoas, uma era a mulher do coque. Já estava me olhando. Eu olhei para a Esther e falei, não acredito que você trouxe esse povo na minha casa sem falar comigo, daquele jeito, radical. Só que a mulher, eu não sei, isso deve ser algum dom, porque ela consegue fazer com qualquer situação, você sai como errado. Você pode estar certo, eu não sei como funciona isso. Elas têm um código. Não sei como vocês fazem isso, tá? E aí eu entrei em casa já olhando para a Esther muito nervoso assim, e ela conseguiu me pôr na parede. Ela falou assim, fala para eles que você não quer fazer a célula. Eu falei, lógico que eu quero fazer a célula. Você é louca? E ela me pôs lá, fiquei vermelho na hora. Falei, nossa, como que ela fez isso? Eu estou errado agora. E aí eu entrei, olhei para a mulher do coque e falei, ó, eu escolho o louvor, tá? Ela, tudo bem, seu Jota. Ela falava assim, fica à vontade, seu Jota. Peguei a JBL, coloquei. Eu coloquei Davi Sasser, lembro até hoje do louvor antigo que eu ouvia quando eu era criança. E aí dei o play, a gente fez aquela roda para começar a célula, ou casa de oração, grupo de oração, vocês sabem. E aí eu dei o play assim, começou a tocar aquele louvor. Eu cruzei o braço, todo mundo fechou o olho, eu falei, acho que eu tenho que fechar o olho também. Cruzei o braço, fechei o olho e comecei a curtir aquele louvor. Prestar atenção mesmo, eu sempre gostei muito de prestar atenção em letra de música. E quando aquele louvor foi crescendo, instrumental junto, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Quem caminha com Deus sabe o que eu estou falando. Mas eu não sabia o que era aquilo. Comecei a sentir um calor, começou a arrepiar o braço, e ao mesmo tempo era uma sensação boa. Falei, o que é isso? E começou a ficar muito forte. Acho que foi uma das vezes mais fortes. E eu gostei daquilo, falei, não vou abrir o olho não, tá bom isso aqui. Fiquei de olho fechado, sentindo aquilo que era bom, não sabia que era a presença de Deus. E chegou um momento onde eu tive a maior experiência da minha vida, tanto que eu sempre peço, Jesus faz de novo, mas Ele não precisa me provar nada, então não fez de novo. Mas isso ficou marcado para sempre, vai ficar marcado para sempre na minha vida. Enquanto estava no refrão, eu estava sentindo aquela presença muito forte. Eu tive o prazer de ouvir, não dentro da minha cabeça, mas no meu ouvido, uma voz dizendo, finalmente você deixou eu entrar na sua casa. E é sempre a mesma sensação. E a partir dali eu abri o olho um pouco assustado, e eu olhei para o Léo, ele já estava orando em línguas, então não era ele. Falei, não é possível. Sabe quando acontece alguma coisa que a gente sabe que é de Deus, a gente não acredita. Não é possível, não é possível. Todo mundo de olho fechado, ainda tinha uma pessoa de olho aberto. A mulher do coque. E ela estava me olhando assim, ó. Fechei o olho na hora de novo. Falei, nossa, tomara que ela não venha falar comigo, cara. E aí, beleza. Acabou, ela ia começar a palavra, e eu na minha cabeça, vai pra palavra direto. E ela me olhando, ela sentou, eu lembro que ela chegou a abrir a Bíblia, irmãos. Ela fez isso aqui, pode sentar, gente. Ela abriu e fez assim, garoto, Deus está te mandando eu falar uma coisa. Falei, não é possível. Fala aí. E ela disse, olha, eu fui em diversas células esse mês, diversos cultos nos lares, e todas as vezes que a gente orou, Jesus mandou os anjos dele naquele lugar. Falei, amém. E ela falou assim para mim, olha, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir pessoalmente falar com você. E aquilo se confirmou na minha vida de uma forma tão forte, como se Deus tivesse falado, você não está acreditando que sou eu? Sou eu que estou falando com você. E a partir dali tudo mudou. Do mesmo jeito que eu era muito radical com as coisas que eu fazia, com o meu trabalho, que eu me dedicava muito desde criança, eu comecei a me dedicar muito na palavra, comecei a me dedicar muito em ter uma vida com Deus. Contei isso pro meu pastor, sabe o que é isso que estava acontecendo? Ele é meu pastor até hoje, tá, gente? O que é isso que está acontecendo? Ele falou, isso é o Espírito Santo falando com você. Eu falei, como você sabe? Nem falou com você, foi comigo. Ele falou, eu tenho certeza que é. Todo mundo tem um chamado, e eu acredito que chegou o momento do seu chamado. E eu falei, amém. E eu comecei a lembrar rapidamente daquilo, as pessoas que me pararam e falavam, você sabe para que Deus te deu esses dons? E eu comecei a entender que essas coisas existiam, que realmente Deus pode falar com você, não através só de pessoas, mas Ele mesmo. Tudo depende do quanto você busca, ou do quanto você permite Ele entrar na sua casa, amém? E a gente começou a levar uma vida com Cristo. Rapidamente, falei, agora eu não fumo mais de vez mesmo, não vou mais praticar aquilo que a gente praticava. Falei, o que mais a gente está fazendo de errado, pastor? Ele falou, vocês não são casados. Falei, não, a gente mora junto, não, vocês têm que casar. A gente casou. E muita gente acha que eu me converti naquele vídeo que vocês viram da faixa, que eu levanto no show, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Mas isso que eu contei, tudo aconteceu tem uns 2 anos e meio, onde a gente parou com tudo isso. Então às vezes algumas pessoas comentam e tá tudo certo, porque é tudo muito novo mesmo. Nossa, mas já estão dando oportunidade para ele no altar, pastor, para ele louvar, para ele levar a palavra. Mas meu chamado é evangelístico, e eu só estou obedecendo. Durante esses 2 anos e meio, foi o momento onde a gente sumiu. Eu não lancei mais música, eu não estava mais praticando essas coisas, e eu comecei a me aprofundar na palavra. O pastor começou a me ensinar: olha, agora você tem que jejuar, porque a retaliação vai vir forte, tem muita gente que te acompanha. E a gente aprendeu a jejuar, começou a pegar intimidade com Deus, e esses 2 anos e meio passou rápido assim, em experiências com Deus, mas ao mesmo tempo em dificuldades. Foi bem difícil, porque chegou no momento onde eu teria que abrir mão do meu trabalho. Eu não estava contando com isso. Falei, tá tudo bem, eu não pratico mais essas coisas, eu não uso droga, eu não faço mais nada disso, mas o meu trabalho, o meu dinheiro, olha quanto que eu estou ganhando. Como eu falei, as casas de apostas, os shows, não tinha sentido. Mas cada vez que a gente fazia a nossa célula, até hoje, toda terça-feira tem célula na minha casa. Toda vez que a gente fazia a célula, o Espírito Santo usava alguém, ou ele mesmo testificava no meu coração: eu estou pedindo para você largar tudo. E depois eu volto nessa parte. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 12, e eu quero usar de exemplo a vida de Abraão para falar sobre obediência. Amém? Todo mundo já achou? Gosto de ministrar em Gênesis, que é rapidinho, o pessoal acha, eu também acho rápido. Estou aprendendo, gente. Então vamos lá, todo mundo achou? A gente vai ler do 1 ao 2, amém? Diz assim: ora, ó Senhor, disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Só até aqui, amém? Nessa passagem Deus entrega uma promessa para Abraão, porém ele teria que sair da sua casa, da sua parentela, como vocês ouviram, e ir para um lugar onde ele nem sabia onde. E Abraão tinha 75 anos de idade. Eu fico pensando aqui, quem ainda está na escola? Tem jovens aqui? Eu não sei se já passaram por isso, mas quando a gente troca de escola já é muito difícil de se acostumar, né? Com amigos novos, às vezes a gente muda de casa, vai para outro bairro, é muito complicado. Mas Abraão tinha 75 anos, e ele ouviu uma voz dizendo, a voz de Deus falando para ele sair da terra dele, e ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele foi obediente. E para melhorar a promessa, Deus ainda falou assim: olha, eu ainda te prometo uma descendência numerosa, e essa descendência vai honrar o seu nome. E a gente já entra aqui numa coisa um pouco difícil de acontecer, uma coisa impossível, porque para quem não sabe, mas a maioria aqui eu creio que sabe, Abraão não tinha nenhum filho, e a sua esposa Sara era estéril, então isso era impossível de acontecer. Porém nessa minha caminhada, eu e minha família, eu junto com a minha esposa, a gente começou a entender que Deus gosta do impossível, Ele gosta do improvável. Isso que está acontecendo aqui, eu estar ministrando na vida de vocês, já é algo muito improvável, e Ele gosta de trazer situações impossíveis na sua vida, para quando Ele resolver, você ter certeza que foi Deus. Alguém já passou por isso aqui? Amém. Então Ele vai trazer uma situação impossível para ser resolvida, para você entender o tamanho do poder dEle. E como eu falei, ele não tinha nenhum filho, isso era muito difícil de acontecer. Só que uma grande promessa, ela vem acompanhada de uma grande provação. E na maioria das vezes, Deus vai precisar te forjar, porque aquilo que Ele tem para você é muito maior do que você está imaginando. Então mesmo que a gente pense, não, eu estou preparado para qualquer coisa, a gente não está. Quando eu entendi esse chamado que Deus tinha na minha vida, eu queria na outra semana já estar fazendo isso aqui, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Eu nem li a Bíblia ainda, eu ia subir aqui e ia falar o quê? Provavelmente eu ia me perder, ia te trazer algo do homem e não de Deus. Então eu precisei passar por essa forja, por esse tempo. Só que muitas vezes a gente acaba atrapalhando um pouco a promessa de Deus, porque a gente quer resolver as coisas no nosso braço. Às vezes Deus até te entrega uma promessa e fala: Deus, pode deixar comigo agora. E aí você toma uma estratégia que você mesmo pensou. Quando você está numa rua sem saída, você fala: Deus, me ajuda, eu não consigo sair daqui mais. E Ele vai precisar te forjar, te levar para lá de novo, porque Ele tinha totalmente uma estratégia perfeita para você. Ele tinha montado um plano, mas você quis seguir a sua cabeça e não quis entender qual era a estratégia de Deus. Então às vezes a gente já tem uma promessa, a gente não recebeu ainda porque a gente está atrapalhando o plano, o tempo de Deus. E é exatamente como eu falei, por mim eu tinha feito isso aqui muito antes, mas eu não estava pronto. E eu comecei a pensar com a minha esposa, depois de algumas situações: olha amor, eu acho que se a gente entregar os nossos planos,
desde o início nas mãos de Deus, eu acredito que a gente vai passar por muito menos provação. Vocês acreditam nisso? Amém. Mas o que eu quero falar para vocês é que às vezes não é o inimigo, né? O pessoal começa a falar, às vezes está tudo dando errado, nosso inimigo está me atrapalhando. Alguém conhece alguém que fala que tudo é o inimigo? Eu sou assim também, pode levantar a mão. E às vezes não é o inimigo, mas é só o seu melhor amigo. Ele só está tentando consertar a rota que você trilhou, que não era o plano que ele tinha para você. Então ele vai precisar arrumar tudo que você fez. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. Eu também tenho 2, são os amores da minha vida. E o que acontece? Quando o seu filho te desobedece, você coloca ele de castigo, sim ou não? Tem mãe que joga o chinelo da sala certa na cozinha. E com Deus não é muito diferente, mas em vez de ele te colocar de castigo, ele te coloca em provação. Amém? Então não esqueçam disso. E voltando aqui para a promessa de Abraão, ele tinha essa promessa e o cumprimento da promessa começa com obediência. Então ele saiu da sua terra conforme a orientação de Deus e foi para um lugar onde Deus ia mostrar. E eu gostaria de comparar a história de Abraão um pouco com a minha vida. Eu gostaria que vocês comparassem com a vida de vocês, porque eu aprendi com o meu pastor que é assim que a gente lê a Bíblia. A gente tem que se colocar na situação. A Bíblia é a resposta de tudo, gente. Então vamos lá. Igual Deus falou com Abraão, ele falou comigo também: olha, eu estou pedindo para você largar sua carreira, as fontes de renda que você tem, e eu quero que você aprenda a viver na minha dependência. E é muito difícil fazer isso, gente. No que a gente estava vivendo, era impossível, como eu falei. E eu poderia não ter ouvido a voz de Deus, continuar no conforto que eu estava, provavelmente minha renda ainda ia aumentar. A gente tinha lançado já, acho que a 4ª temporada da série, e foi um sucesso mais uma vez. Então, para mim, na minha cabeça, não era o momento de fazer isso. Mas graças a Deus eu tive a obediência de Abraão. E quando eu entendi que realmente Deus tinha um chamado na minha vida, que Ele estava me chamando através de pessoas, através dEle mesmo, eu falei, tudo bem então, eu vou largar. E aí eu fui falar com o meu empresário. Falei, olha, eu tenho que explicar uma coisa antes. Eu estava em outra produtora, e aí estava dando tudo certo, uma produtora nova foi criada, e eles ligaram para o meu empresário e falaram, olha, a gente quer comprar um dos maiores artistas que vocês têm aí. E eu estava no meu melhor momento. E eles falaram, olha, tem um JP aqui, tá bom, eu vou pagar 3 milhões de reais, ele vem para a minha produtora, e eu lanço a produtora com um artista grande, então a gente já vai entrar fácil no mercado. Esse era o plano dele. E na cabeça dele, na minha também, ia dar tudo certo. E ele pagou 3 milhões, não para mim, tá gente, para outro empresário, igual acontece com futebol e tudo mais. O empresário recebeu e eu só me troquei de casa, a gente fala, né? Troquei de produtora. Em 6 meses eu me converti. Ou seja, imagina a cara do rapaz, foi a mesma cara que vocês fizeram agora. Ele colocou 3 milhões, eu me converti. E eu fui explicar para ele, eu falei, olha cara, eu acho que você não vai entender, mas eu tenho um chamado com Deus, e Ele tem me falado diretamente que eu preciso parar com o que eu estou fazendo. E aí ele falou, como assim? Eu falei, olha, eu quero parar, cara. Eu já sei que eu vou ter que te pagar, de alguma forma, mas independente disso, eu creio que Deus vai prover e eu preciso parar. Eu não vou mais divulgar as casas de aposta. E como assim, você está ganhando 200 mil? Essa era a minha parte, ainda tinha a parte dele, tá? O contrato era 50-50, então pensa. Como assim você vai parar? Eu falei, olha, eu vou parar, e eu não quero mais fazer os shows também. Um monte de data vendida, do ano todo. Eu falei, não vou mais fazer isso. E ele falou assim para mim, tentando me convencer, olha, talvez você nunca mais ganhe o que você está ganhando hoje, você tem noção disso? E eu falei, não é sobre isso. E tá tudo bem, você não vai entender, porque só entende quem vive. Vocês já tentaram falar de Jesus para alguém? É muito difícil. Fala, como assim? Jesus chegou no seu ouvido e falou, obrigado por deixar eu entrar na sua casa. Eu falei, falou. Se você se permitir, você vai viver isso também. Então ele não entendia, mas eu estava decidido. Falei, eu vou largar tudo, não vou mais postar esse tigrinho, não quero saber. Eu comecei a entender, irmãos, que eu dependia, quer dizer, eu comecei a entender que eu não dependia mais de tigrinho, e sim do leão da tribo de Judá, amém? Vocês entendem isso? E muita gente perguntou, não é possível, o que passa na cabeça desse cara? Ele ficou tanto tempo, batalhou por isso, todo mundo queria estar no lugar dele, e até hoje eu não sei o que passava na minha cabeça, mas no meu coração já tinha Jesus. E eu já sabia que qualquer lugar que ele me levasse ia ser melhor de onde eu estava. Eu sei que o plano dele é sempre melhor que o meu. Eu me identifico muito na passagem de Pedro, João 13, onde Jesus vai lavar o pé dos discípulos, e aí chega na vez de lavar o pé de Pedro, vou falar na minha linguagem, tá, para ficar mais fácil. E Jesus agacha assim, e Pedro fala, Jesus, você vai lavar meu pé?
E ele falou, olha, você pode não entender o que eu estou fazendo agora, mas lá na frente você entende. E ele falou, não, o Senhor nunca vai lavar meu pé. E Jesus fala para Pedro, se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. E Pedro fala para Jesus, então não lava só meu pé, mas minha mão e minha cabeça também. E é assim que eu tenho vivido. Se tem algo que me faz não ter parte com Deus, que Ele possa me limpar por inteiro, amém? É assim que vocês têm que viver. E voltando aqui para a história de Abraão, passaram anos e a promessa que Deus tinha feito ainda não tinha se cumprido. E ele começou a se questionar, igual todo mundo faz. E ele tentou realizar a promessa ou o milagre sozinho, com as próprias mãos. Ele se deitou com Agar, com a autorização de Sara, e ele tentou gerar o filho da promessa, mas é claro que ele não conseguiu. Eu acho que nesse momento ele acabou atrapalhando um pouco a promessa e o tempo de Deus na vida dele. E eu quero que vocês guardem uma coisa: tudo que é gerado fora do tempo de Deus é Ismael e não Isaac. Amém? Guarda isso no coração de vocês. E eu fiz a mesma coisa que Abraão. Quando eu recebi esse chamado, igual eu falei, eu fiquei muito ansioso para começar a fazer isso que eu estou fazendo hoje, não estava preparado para isso. E eu queria resolver de qualquer forma. Eu tinha 3 milhões de reais para pagar. Então qualquer oportunidade que aparecesse, eu ia abraçar. E o que acontece? Um dia na célula, chegou um abençoado, que levaram lá, e no final a gente compartilhou um testemunho, ele falou que ele estava passando, eu falei, olha, eu também estou passando por isso, tenho que pagar 3 milhões, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não me planejei me converter, então eu não guardei dinheiro. E ele falou assim para mim, ele levantou e falou, cara, eu vou pagar a sua multa. Primeira coisa que eu fiz, glória a Deus, eu nem sabia se era de Deus ou não. A gente costuma fazer isso. Ele falou que ia pagar, eu nem fui falar com Deus, falei, amém, eu recebo. Você vai me ajudar, então tudo bem. E aí, bom, vocês falaram que assistiram Sintonia, vocês vão entender o que eu vou falar daqui pra frente. Eu tenho que falar de uma forma maquiada porque está transmitindo, mas vocês vão entender. No funk, atrás dos empresários, tem uma outra galera que comanda. Sabe aquelas reuniões que rolam em Sintonia com aqueles homens de bom coração? Já entenderam, né? Eu tenho que falar dessa forma aqui, tá? Para eu poder voltar para São Paulo. Hoje é engraçado, tá? Mas esses 2 anos foram difíceis. Mas vamos lá. Eu falei, olha, você quer me ajudar, mas você vai ter que conversar com uma galera. Mas eles são tranquilos. Fica de boa. Ele, não, falo quem precisar. Então beleza, vamos marcar. E aí, marquei uma reunião com os rapazes de bom coração. E a gente formou aquela roda, como vocês viram na série. São Paulo é assim mesmo, tá, gente? Ainda mais no funk. E eu falei, olha, o rapaz aqui se propôs a me ajudar. E ele vai pagar a multa. Os caras, tudo bem. E aí ele levantou, cara, todo cheio de si assim, e falou, quanto que é essa multa aí? Os caras falaram, 3 milhões. Ele falou, ó, pra gente não perder muito tempo, eu vou pagar de 150 a 200 mil por mês. Pra gente matar logo essa nota. E eu falei, isso aí. Eu tava com ele, ali eu tava grandão também. Escuta aí, não enche o saco não. E aí beleza. E ele falou, você tem certeza disso? Tenho. Todo mundo apertou a mão. Palavra de homem não tem volta, ainda mais nessa situação. E tava tudo certo, eu saí de lá grandão. Falei, depois eu ligo aí pra mandar o dinheiro. E fui pra casa. Passou 30 dias, ia chegar o primeiro mês que a gente ia mandar. Eles me ligaram. Ô, fala com seu amigo lá. Tem que tomar cuidado que toda vez eu quase falo o nome do amigo. Mas aí eu liguei pra ele, né? Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou ligar pro rapaz. Abri meu WhatsApp. Sabe quando a foto do WhatsApp some da pessoa? Foi isso que aconteceu. Essa foi a minha sensação, um pouco pior. Falei, não é possível, vou ligar para alguém que conhece ele, às vezes trocou de número. E eu liguei para um amigo que andava com ele, quase falei o nome dele de novo. E aí eu falei, cara, você sabe do fulano? Ele falou, mano, ele nem tá mais em São Paulo, esse cara é o maior 71 que eu conheci. E aí, eu falei, não, tá tudo certo, eu vou falar com eles. Liguei e falei, olha, a gente teve um engano. Sim, um engano. O rapaz que ia pagar sumiu. Então vamos conversar de novo. Eles falaram para mim, palavra de homem não tem volta. Você apertou na sua mão, do lado dele, e se ele te deixou sozinho no barco, a responsabilidade é sua. E o que acontece? Eu atrasei o plano de Deus na minha vida, porque vai que estava próximo, vai que Deus tinha algo para fazer, e eu não tinha uma quantidade exata para mandar por mês. Então eu compliquei a promessa na minha vida. Às vezes eu poderia antes ter falado assim, olha, a gente vai mandar 5, 10 mil, que no que a gente estava vivendo já ia ser difícil. E não, agora a gente tem até hoje que mandar de 150 a 200 mil reais por mês. E eu não tinha mais aquelas rendas,
Mas Deus é tão misericordioso que não está faltando, tá? Eu posso garantir para vocês que não está sobrando, mas não está faltando. A gente fala, nossa, e esse mês será que a gente vai conseguir? Aí aparece uma publicidade, ou um irmão liga e fala, eu quero ofertar na sua vida, e ele manda exatamente o valor que está faltando. Então eu sei que Deus está cuidando, e eu sei da misericórdia dele, porque eu cometi uma gafe, eu cometi um vacilo, eu atrasei a promessa que ele tinha na minha vida, tentei resolver sozinho, mas depois daqui, eu entendi que eu precisava aprender a viver na dependência de Deus, e Abraão também aprendeu. Passou um tempo, ele ainda recebeu a promessa dele, como eu creio que eu também vou receber a minha, e isso vai acabar. Ele recebeu o filho da promessa, Isaac, e aqui eu acho que Deus quis testar só mais uma vez, sabe? Ele entregou a promessa e falou, agora sacrifique Isaac. E nesse momento, eu fico encantado com a obediência de Abraão, porque ele já tinha entendido que ele tinha que viver na dependência de Deus e obedecer. O fruto da obediência já estava no coração dele. Então ele falou, tudo bem. Pegou o filho dele, iria subir até aquele lugar para sacrificar. Mas aqui tem um detalhe, que o que mais me encanta não é só a obediência de Abraão nessa passagem, mas a certeza que ele tinha que lá em cima ia ter um cordeiro. E isso é caminhar em intimidade com Deus. Eu estou passando por isso, e eu já entendi que eu não consigo resolver nada sozinho. E se eu estou passando por uma situação impossível, só tem um que pode resolver. Amém? Então eu entrego tudo nas mãos dele, e é isso que eu quero que vocês façam também. Eu não sei se vocês sabem, eu estava falando com Abraão isso hoje. Ele chama Mateus, tá? Mas a gente chama ele de Abraão. Estava conversando com ele, cara. Nessa passagem é muito lindo, porque Deus, ele já estava projetando Jesus em Isaac. Você já parou para pensar nisso? Ele fala assim, vou trazer com outras palavras, para eu ter certeza que Abraão entendeu e que ele tem o coração igual o meu, ele vai ter que entregar o único filho dele. Já parou para pensar nisso? É muito lindo. A gente começou a perceber, a gente está cursando teologia agora, eu e a Esté, e todas as coisas da Bíblia apontam para Jesus. Isso me prova cada vez mais o amor de Deus pelo filho dele, e mesmo assim ele entregou ele para você. Isso é muito forte. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer um carro novo esse ano? Levanta a mão, por favor. Quem aqui precisa de uma casa própria? Levanta a mão. Amém? Quem aqui precisa de um trabalho novo? Não está se sentindo bem no trabalho e quer ir para outro lugar? Quem precisa de uma provisão financeira? Levanta a mão. Eu também preciso. E quem aqui precisa de Jesus? Amém. Exatamente onde eu queria chegar. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? E eu quero